Caros irmãos e irmãs em Cristo, meu nome é Alexandre Rogério, sou do canal Formação Bíblica Católica. Estamos fazendo vários vídeos num estudo o mais profundo possível da questão do sábado ou do domingo, qual é o dia santo dos cristãos. E o título desse vídeo, nessa série sobre a questão do sábado, é Quem realmente almejou mudar os tempos e a lei? A passagem que nós vamos meditar é Daniel, capítulo 7, versículo 23 a 25. Né? Primeiro vamos ler a passagem então. Ele me respondeu: o quarto animal é um quarto reino terrestre, diferente de todos os demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Os 10 chifres indicam 10 reis, levantando-se nesse reino, mas depois dele surgirá outro, diferente, que destronará 3. Proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues a seu poder durante um tempo. Tempos e metade de um tempo. Pois bem, né? Vamos comentar então Daniel 7, versículo 23 a 25, né? Então é o seguinte, primeiro comentário. Antes de mais nada, irmãos, eu estou lendo tudo isso aqui, é desse livro que eu escrevi. Deixa eu ver aqui se dá para ver a capa. Esse livro aqui, né, esse livro aqui, tem 1223 páginas, mais de 30 temas bíblicos comentados. Está à venda no site, ali no canal Formação Bíblica Católica, lá, meu livro está lá. Então, é por isso que eu estou lendo, né, este livro. Então, o livro é meu, entendeu? O direito autoral é meu, ou seja, eu não estou pegando material de terceiro e lendo aqui, né? Pois bem, vamos comentar então Daniel 7, 23 e 25. Comentário. Essa passagem é uma daquelas que são muito usadas por quem defende o sábado, ou seja, os adventistas do sétimo dia, congregação cristã, etc. Ele defende o sábado como dia santo do Senhor, desprezando todas as evidências bíblicas em contrário, e o fato do domingo conter em si a plenitude das razões e valores que antes diziam respeito ao sábado, a dizer, dia de descanso, ou seja, no sentido de não se fazer mais nada, apenas se dedicar à adoração a Deus. E também o sábado tinha uma outra significação muito forte, que é como símbolo da libertação dos crentes. Pois bem, prosseguindo o comentário. Assim, portanto, não fora a Igreja Católica, ou Pedro, entre aspas, que coordenou tal processo, sim a própria morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o processo de mudança do sábado para o domingo para o dia santo. Sábado é o dia santo dos judeus e o domingo dia santo dos cristãos. Comentário. Com relação a esta passagem em específico, cabem os seguintes esclarecimentos. O versículo 25, ou seja, de Daniel 7, faz alusão à política de helenização de Antíoco Epífanes, notadamente a sua interdição do sábado e das festas. Onde vemos isso? Primeiro, Macabeus, capítulo 1, versículo 41 a 52, que diz o seguinte. Então, o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo e que abandonassem suas leis particulares. Todos os gentios se conformaram com essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, e violassem os sábados e as festas, profanassem o santuário e os santos, erigissem altares, templos e ídolos, sacrificassem porcos e animais imundos, deixassem seus filhos incircuncidados e maculassem suas almas com toda sorte de impurezas e abominações,
de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino. Nomeou comissários para vigiarem o cumprimento de sua vontade pelo povo e coagirem as cidades de Judá, uma por uma, a sacrificar. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. Comentário. Notem vocês que se trata de uma dominação pagã grega, que queria forçar que o povo de Deus, ou seja, os judeus, no Antigo Testamento, né, da primeira aliança, isto é, os judeus, descumprisse a aliança feita por Deus a eles no Sinai, forçando-os a romper com a lei, instrumentos da aliança de Deus para com os judeus, induzindo-os aos cultos idólatras, de falsos deuses helênicos, isto é, a apostasia nos templos judaicos. 1 Macabeus 6, versículo 7 diz: eles tinham também destruído a abominação edificada por eles sobre o altar em Jerusalém, e haviam cercado o templo com altas muralhas, como outrora, assim como a cidade de Betsur. Comentário. Este, abre aspas, por um tempo, tempos e metade de um tempo, fecha aspas, entende-se que corresponda a um ano. Assim corresponderam a um período de 3 anos e meio, correspondente a tal período à duração de perseguição de Antíoco. Comentário. Também é bom salientar que o número 3,5 vem da onde? Por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3,5. Retratado em 3 anos e meio acima explicado, corresponde a 42 meses ou 1.260 dias, simbolizando, portanto, um período de calamidades permitidas por Deus, mas cuja duração para consolo dos aflitos será limitada. Vemos isso em outras passagens, como Daniel capítulo 8, versículos 13 a 14, que diz: ouvi um santo que falava, a quem outro santo respondeu: quanto tempo durará o anunciado pela visão a respeito do holocausto perpétuo, da infidelidade destruidora e do abandono do santuário e do exército calcado aos pés? Respondeu: 2.300 noites e manhãs. Depois disso, o santuário será restabelecido. Daniel 12, versículo 7 agora iremos falar. Versículo 7. Então ouviu o homem vestido de linho, que estava em cima do rio, jurar, levantando para o céu sua mão esquerda, bem como sua mão direita. Pelo eterno vivo será num tempo, tempos, em a metade de um tempo, no momento em que a força do povo santo for inteiramente rompida, que todas essas coisas se cumprirão. Apocalipse 11, versículo de 1 a 3, que diz: foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado, e não meças. Foi dado aos gentios, que há de calcar aos pés da cidade santa por 42 meses. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, de profetizar por 1.260 dias. Agora, eu estou citando, essas passagens que estou citando, Daniel 8, 13, 14, Daniel 12, versículo 7, Apocalipse 11, versículo de 1 a 3, Apocalipse 12, versículo 14, Apocalipse 13, versículo 5, São Lucas 4, versículo 25, e São Tiago 5, versículo 17, são tudo passagens ilustrativas, falando que estão exemplificando que 1.260 dias, ou 3 anos e meio, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, é simbólico de um período transitório, limitado, em que vão acontecer certos eventos.
mas que não durará para sempre, porque 3 anos e meio, ou 3,5 é metade de 7, que é perfeição. Tá? Então, por isso que essas passagens, Apocalipse 12, versículo 14, por exemplo, fala isso. Vai explicando a questão do 3 anos e meio, 3 períodos e meio. Né? Apocalipse 12, versículo 14 diz: Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. E Apocalipse 13: Foi-lhe dada a faculdade de proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 1.200, por 42 meses, que é o quê? 3 anos e meio. São Lucas 4,25. Em verdade vos digo, muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando se fechou o céu por 3 anos e meio, e houve grande fome por toda a terra. São Tiago 5,17. Elias era um homem pobre como nós, e orou com fervor, para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. Não choveu. É isso aí, irmãos. Acho que ficou bem esclarecido quem realmente almejou mudar os tempos e a lei. Não foi a Igreja Católica, e sim Antíoco Epífanes, lá no livro de Macabeus, que tem na Bíblia Católica, mas os protestantes tiraram da sua Bíblia. Foi ele, Antíoco Epífanes, que almejou mudar os tempos e a lei. Não a Igreja Católica, como eles acusam, falando que o domingo é uma excrescência, uma inventação da Igreja Católica, e que o dia de santo é o sábado. Isso é o que dizem os adventistas, né? É isso aí, irmãos. Por hoje é só.